capítulo 28. Nosso pastor Marcos, ele vai falar sobre o texto de Marcos, a segunda parte da grande comissão, pregação do Evangelho e os discípulos obedecendo a ordem do Senhor. Então, nada mais pertinente do que reforçar isso, abrindo em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. Amém? Não, amém não, né? Amém não. Cris diz que amém não. 18 a partir do 18. Pensa no seguinte, a pessoa está para morrer, não é o caso aqui, uma pessoa está para morrer. Aí você quer saber quais são as últimas palavras dessa pessoa, sua atenção redobra, não redobra? Aqui no caso Jesus está para partir, o que Jesus tem para falar para os seus que vão ficar? O Marcos está trabalhando num texto enquanto ele fica, aqui é um texto que ele não tinha projetos mais de ficar, ele é para junto do Pai. É engraçado que o Marcos está nos chamando a atenção para a missão, e aqui mais uma vez ele reforça a missão, porque para Deus pregar o Evangelho é coisa séria. Então ele não só fala durante a vida dele toda aqui, como ele fala também na partida dele. Então o texto diz o seguinte, Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tenta dizer, olha, vá e faça discípulos, vá e faça discípulos. Ensine a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E essa é a missão, a nossa missão. Eu encerro aqui porque é o privilégio da fala do Marcos. É interessante que quando mais novo eu dizia assim, está dizendo ide, é imperativo. Na verdade aqui a melhor tradução não é ide, é enquanto vão. Enquanto vão, façam discípulos. Porque ele entende que ele não precisa de mandar os discípulos fazerem discípulos. Ele entende que ele só precisa de lembrar que os discípulos, enquanto caminham, fazem outros discípulos. Então, enquanto você vai, Dalton, enquanto você vai, Neide, enquanto você vai, Dani, enquanto você vai, Cris, vai no mercado, discípulo. Vai para a escola, discípulo. Vai para a faculdade, discípulo. Vocês têm que ser igual carro velho. Aonde vai, prega. Sabe, tem uns carros, aonde vai, prega. E é assim, fazendo discípulos. Então, que a gente possa ter muito atento ao que o Marcos vai falar para nós hoje sobre a missão, para que a gente possa também viver dentro dessa missão. Não é uma ordem, embora possamos dizer que o é, mas é uma consequência natural da sua vida. Para chegar no final da nossa vida, Deus perguntar para o Pedro: quantas vidas você apresentou durante a sua história para mim? Perguntar para a Amandinha: e aí, Amandinha, quantos discípulos você fez enquanto foi? Deus tenha misericórdia de nós e que indo possamos fazer aquilo que Ele nos manda e que o Marcos vai nos ensinar daqui a alguns instantes. Oremos. Pai, agora em nome de Jesus, nos prepare para ouvirmos mais da Tua Palavra. Logo depois dos cânticos espirituais, logo depois, ó Deus, da nossa celebração, e que haja celebração nos nossos corações de fato. Que o frio seja só externo, mas que o poder do Teu Espírito Santo, o aquecimento da Tua presença em nossa vida, possa fazer com que de fato tributemos ao Senhor honra, glória e o louvor que Te é devido. E depois do louvor que Te é devido, ministra o nosso coração através do Marcos, fala ao nosso coração, inflame a nossa vida, para que depois desse ajuntamento possamos indo fazer discípulos, mais discípulos, mais discípulos. Para honra e glória do Teu nome, nós te pedimos, Pai, para que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém.
ver que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é tremendo. Louvamos o Teu nome, engrandecemos a Tua pessoa, celebramos a salvação que o Senhor nos deu, comemoramos a vitória que o Senhor nos deu sobre a morte, porque grande és Tu, Senhor, e as Tuas obras são grandiosas. Louvamos e adoramos o Teu nome, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Podem assentar-se. Mateus capítulo 10, do 22 ao 33. Amém? Todos acharam? Então, a semana passada nós lemos em Marcos a respeito do envio que Jesus deu aos 12 discípulos e as recomendações que Jesus deu acerca desse envio. Eles deveriam ir, os 12 deveriam ir de 2 em 2, não deveriam levar lanches ou alforje ou embornar com marmita. Eles deveriam esperar no Senhor, tá bom? Então não era para levar ouro, prata, dinheiro, não era para levar mantimentos, mas era para colocar a sua esperança em Deus. Então, concluímos a semana passada que o fato de Jesus enviar os 12 lá em Marcos, quer dizer que cabe à igreja, os 12 discípulos representam a igreja, certo? Os 12 profetas, os 24 anciãos, diz respeito aos 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, que é a igreja antiga, que é o povo antigo do Antigo Testamento, e os 12 discípulos simbolizam a nova igreja, a igreja a qual nós pertencemos, a igreja de Cristo, a igreja invisível, ok? Então Jesus enviou os 12, porque compete à igreja pregar o Evangelho. Jesus enviou de 2 em 2, nós concluímos a semana passada, que não é para você ir sozinho, nada de desigrejado. O 2 quer dizer comunhão. Para evangelizar é preciso ser igreja e é preciso estar em comunhão um com o outro. Pode ser também no sentido de dar suporte um ao outro. Não tem nada de místico nesse número. Na verdade, simboliza a igreja, a ação da igreja em comunhão pregando o Evangelho. A recomendação de Jesus de não levar ouro é para que você não espere em você mesmo, que você não precisa se preocupar com o sustento, mas o sustento do missionário, do enviado, da igreja enviada, vem de Deus. Então fique tranquilo que Deus nos sustentará. Amém? Amém. Aos irmãos do conselho. E é bênção. E agora, como nós falamos a semana passada, nós vamos continuar o envio, em que implica esta missão para a vida do missionário. Quais são as promessas de Cristo para o missionário? Olha, vendo os missionários, alguns missionários hoje, nós só de lermos o texto já compreendemos que eles estão fora do que a Bíblia diz. Vamos ler então Mateus 10, do 24 até o 33. Todos acharam? Amém. Mas eu ainda não, tá bom? Que é o meu? O discípulo, já achei, Cristiano. Só para pessoa de generosidade. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois
nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Não se vendem 2 pardais por um S, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está no céu. Amém? Vamos orar? Eu peço então ao presbítero Dalton que nos eleve a Deus em oração. Senhor, o Senhor é grande e nós podemos, Pai, ver a sua glória, Senhor, quanto aos cuidados que o Senhor tem com todas as coisas. O Senhor é provedor, Senhor, o Senhor é maravilhoso na nossa vida. Senhor, nós queremos te agradecer por esse local onde nós consagramos para adorar e glorificar o seu santo nome. E também, Senhor, nós te agradecemos por esses momentos que nós prestamos aqui nesse lugar culto ao teu nome. Porque também, Senhor, nós te adoramos com os nossos cânticos, mas também o Senhor fala através do teu servo e nós podemos entender. Nos dê sabedoria a cada um de nós, dê o entendimento, dê ouvidos espirituais, para que nós possamos entender a tua palavra e poder colocar isso em prática a cada dia na nossa vida. Obrigado pelas grandes oportunidades que o Senhor tem dado ao seu povo, Senhor, de poder falar do teu evangelho e também a prática dele nos lugares mais distantes. Senhor, abençoe aqueles que estão nesse momento com algum problema de saúde e ajude-os, Senhor, para que eles possam se recuperar rapidamente. Nossa irmã Denise, nosso irmãozinho Gabriel, nossa irmã Meire, também, Pai, o nosso irmãozinho Bruno, filho da Mara. Senhor, que o Senhor restaure essas pessoas rapidamente, para que eles possam também glorificar o Senhor nesse lugar. Amém. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos uma visão equivocada a respeito de missão. Primeiro, a gente acha que missão é para alguns, não é? Que nós temos que ter o dom de missão, ou o chamado, ou temos que ter alguma vocação especial, além da vocação para sermos de Cristo, sermos salvos em Cristo. Nós esperamos ainda uma outra vocação, ou talvez um outro chamado específico para missão. Mas eu quero deixar claro para você que no primeiro texto que a gente leu na semana passada, de Marcos, quando Jesus envia os 12, ele está dizendo que missão é para toda a igreja. Então, não pense que você não é missionário, porque você é comissionado. Você tem uma missão, meu irmão e minha irmã. Nós temos uma missão enquanto vivos, que é proclamar o Evangelho de Cristo. E a semana passada nós falamos a respeito de tudo que envolve essa proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. A exemplo do nosso mestre, proclamar o Evangelho de Jesus Cristo é fazer valer aquele texto que Jesus leu na sinagoga, lá em Isaías, que diz: o Senhor me ungiu para.
proclamar libertação ao cativo, Prisão aos presos. qual? Abertura de prisão aos presos. Abertura de prisão aos presos. Proclamar o ano aceito. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar boas novas aos pobres, a libertar os cativos, pôr em liberdade todos os algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor. E o dia da vingança do Proclamar e proclamar libertação. É isso que é anunciar o Evangelho. Então, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo é proclamar libertação ao cativo. Tudo que que torna o ser humano cativo, quando o Evangelho de Cristo chega, as cadeias são quebradas. Amém? Amém. Então, tudo que é escravidão, tudo que é servidão, tudo que é pecado, tudo que rouba a vida, aonde o Evangelho de Cristo chega, isso é quebrado pelo poder de Jesus Cristo. Amém? Então, não se sinta confortável em demasia na sua vida, porque o texto de Jesus Cristo nos chama a atenção para um outro equívoco. O equívoco de que missão é quando nos sobra tempo. Quando eu terminar o que eu estou fazendo, então eu vou fazer missão. Quando eu terminar o curso que eu estou fazendo, eu vou ser missionário. Quando eu terminar de criar os meus filhos, que eu tiver capenga, aí eu vou ser missionário. Quando eu me casar, quando. Missão está sempre em segundo plano. E na verdade, a igreja de Cristo existe na terra para proclamar libertação, para continuar o texto de Isaías. Entenda, Jesus fez uso desse texto e ele não fechou o texto. Ele fez uso do texto de Isaías, que não era dele, que um profeta proferiu isto há pelo menos 700 anos antes de Cristo. O texto não era de Jesus, ele usou, fechou e disse: hoje se cumpriu essa profecia. Ele não encerrou o texto foi delegado àqueles seus discípulos, os 12, que quer dizer a totalidade da igreja. Totalidade da igreja e totalmente a igreja vive. Todos nós somos missionários e totalmente missionários. Ou seja, você nasceu para ser missionário. Você tem uma missão. Eu acho bonito aquele jogo com um jovem com uma missão. Velho com uma missão. Criança com uma missão. Em todo o tempo da igreja, e toda a igreja tem que ser missionária. Não é segundo plano. O projeto de Deus é que você viva para a missão. E as coisas, é aí que ele diz, e as outras coisas deixa que Deus cuida. Deus vai te preparar uma boa esposa. Não se iluda nesse momento da vida. Não se iluda, não se deixe seduzir pelas belas garotas ou pelos belos rapazes, que eles são arma satânica para te desviar do projeto de Deus. Não pense você que o que é belo aos olhos, como disse o pastor no sermão de domingo, produz vida. Fique esperto. Para castrar o projeto de Deus na vida dos jovens, o diabo usa mesmo esses hormônios que são para a procriação, muitas vezes pelejam contra nós. As exigências da missão são extremas. Então, todo o tempo e tudo. Você nasceu para ser missionário e em todo o tempo. E o sobejo é para namorar. Beleza? Fechou? Quer você queira ou não, o seu chamado é para ser missionário.
E a radicalidade do chamado pode incluir perseguição e morte, como lemos agora há pouco, não é? Esquenta a cabeça não se você morrer. Olha que proposta legal, hein? Rapaz, esquenta a cabeça se você morrer. Para falar isso, o camarada tem que ter muita convicção daquilo que está pregando, né? Por que é que ele falou isso? Por que é que ele falou isso? Porque a vida nesse estágio, meu irmão e minha irmã, não é um fim em si mesmo. Prazeres da adolescência, da juventude, prazeres sexuais, prazeres entorpecentes, se isso não é nada diante daquilo que Deus tem preparado para nós. É isso que Jesus está dizendo. Não esquenta a cabeça se o seu corpo for violentado e você morrer. Porque o que Deus tem preparado para você, missionário, é muito maior do que o teu coração pode sondar. Então a gente vive muito envolvido com essa vida. A gente vive como se fosse um estágio final, e não é. Isto é passagem, entenda isso. Por isso que Deus te chama, por isso que Ele te capacita, por isso que Ele te envia, e por isso que Ele fala: se você morrer por aí, fica tranquilo, eu seguro a bronca. Jesus Cristo está dizendo. Eita, trabalhar para esse patrão é bom. Trabalhar para ele é bom. Ele dá uma segurança. Mas ele incluiu nesse texto uma frase, um termozinho que não temais. Olha que delícia. Ele inclui a expressão não temais. Quem pode falar uma coisa dessa? Quem, ao enviar, por exemplo, você manda o seu filho, vai na padaria para mim. Não tema, meu filho. Pode sair daqui meia-noite. Não tema. Se alguém te pegar, te meter a mão, te roubar o dinheiro e te matar, quem que tem essa autoridade? Se não for o Senhor da vida, se não for aquele que tem um lugar preparado para nós, se não for o dono da missão, se não for aquele que disse assim: onde eu estiver, você também estará. Eu vou te preparar um lugar. Olha só, que garantia temos? A garantia é Jesus Cristo. Eu ia falar a garantia sou eu, mas não vai nessa não. A garantia é Jesus Cristo. Ainda que o bem esteja por agora velado, escondido, e a astúcia do diabo parece escondê-lo, acontecerá uma reviravolta na história. Você crê nisso? Amém. Amém? Amém. Acontecerá uma reviravolta na história e o bem há de triunfar. Esse clichê, né? O bem sempre vence. O bem há de vencer, há de triunfar, porque o nosso mestre, o dono de todas as coisas, disse que o bem há de triunfar. Ele triunfará e Ele é o Pai de todo o bem. É a raiz, o fundamento de todo o bem. Sabe, eu estava olhando um site lá em casa, tem um site russo que chama Cosmos. E eles estão acompanhando o dia a dia da sonda lá em Marte. É muito interessante. Ele fica mandando fotos. Ele perfurou uma rocha e agora descobriram um lago embaixo da geleira. E onde tem lago tem vida. E agora estão perfurando e analisando. Que são essas coisas diante do nosso Criador, diante do Deus que já esteve lá, e o Deus que deu o impulso para todas as coisas existirem, o Deus que chamou à existência todas as coisas. Eu sou a garantia, disse Jesus Cristo. Não tema. Ele disse: eu estarei convosco por quanto tempo? Até a consumação dos séculos. Eu estarei com você. E aí, quando consumar-se a contagem do tempo, vocês estarão comigo. Não é isso que ele disse? Aonde eu estiver, eu vou te arrastar comigo. Não tem aqueles parceirão? Eu tinha um cara, quando eu era adolescente, ele falou assim: eu gostei de você. Aonde eu estiver, eu vou te arrastar comigo. E aonde ele ia, ele mudava de empresa, ele me levava junto. É uma delícia, você se sente confiante. E Jesus disse: aonde eu estiver,
eu te arrasto comigo. E Ele só tem boas coisas para você. Amém. Jesus conclui a sua argumentação com duas imagens muito ternas: a dos pássaros que, velando um pouco, são amados pelo Pai, e o dos cabelos da cabeça. O dos pássaros é interessante porque judeu é nojentinho, né? Então, corvo, ele não se dá bem com o corvo, ele acha imundo, e ele não gosta de falar corvo, porque ele come cadáver, e ele considera o corvo imundo. Jesus disse: até os corvos. Ele disse: olhai os pássaros. Tem um evangelho dos corvos que vocês consideram impuros, Deus sustenta. E aí do cabelo da cabeça. Esse é um problema sério. Eu tenho problema de falar desse texto. A Pamela disse: a mulher te chamou de careca lá atrás. Eu falei: vou voltar lá. Deus tem contado. É claro que isso é uma hipérbole, né? Que Deus tem contado os fios de cabelo, não resta dúvida, mas isso é tão pequeno. Deus tem contado, logo é tudo. O Salmo 139 diz que quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, Deus já tinha todos os seus dias contados. Portanto, a sua morte não é surpresa para Deus. E aí eu queria convidar você para ir lá para Isaías. Isaías 5, do 1 ao 8. É fantástico. Isaías 6, perdão, do 1 ao 8. Esse texto é clássico, né? É a visão. Isaías o quê? Isaías 6. Olha lá. Quem poderá ler? Isaías 6, do 1 ao 8. No ano em que morreu, por favor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam um para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoados os teus pecados. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eita!